Bom, gente, vamos começar o programa falando da violência no Rio de Janeiro, né? A cidade voltou a tomar conta do noticiário nacional. Hoje tiroteios foram registrados durante todo o dia na favela da Rocinha, o que causou o fechamento de várias vias e levou pânico para a população. Agora à tarde, né? Eu disse aqui na manchete, o presidente Temer autorizou o envio de exército para realizar uma operação no entorno da Rocinha. Mas quem traz mais informações, claro, a gente tem os nossos analistas lá no Rio de Janeiro, mas temos o nosso repórter também no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, que desde as primeiras horas da manhã vem acompanhando tudo que acontece no Rio de Janeiro. Ele traz as últimas informações. Fala, Viga. Muito boa tarde para vocês aí da bancada, ouvinte internauta da Jovem Pan. As Forças Armadas entraram agora há pouco na comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul da capital, para tentar dar uma amainada, uma acalmada nesta favela emblemática, 100 mil pessoas, considerada a maior da América Latina, que está em pé de guerra desde o último final de semana. Veículos e confrontos a qualquer momento, de acordo com fontes da Secretaria de Segurança Pública. Uma sexta-feira marcada, clima de guerra na cidade, problemas que não se concentraram apenas na comunidade da Rocinha. Houve tiroteio, confronto, boataria, ônibus incendiado, faculdades, escolas, unidades de saúde não funcionando neste ambiente de guerra na cidade, que é considerado o cartão postal do Brasil, companheiros. Obrigado, Viga. O Andreasa, eu começo esse tema com você, né? O próprio Viga disse que não é apenas ali na região da Rocinha, você mesmo descreveu, você filmou aí a chegada dos caminhões do Exército, enfim. Descreva um pouco a situação e fale do que você vivenciou hoje aí também no Rio de Janeiro. Começo com você, vai lá. Vamos lá. O que está em jogo na Rocinha, a mais importante favela, né? Inclusive o principal centro de distribuição de drogas para os maconheiros da Zona Sul, né? Para a elite do Rio de Janeiro, responsável fundamental pelo financiamento do crime organizado, para a compra das armas, de artistas e tudo mais. Não podemos nos esquecer disso, né? De onde vem o dinheiro para financiar tudo isso. O que está em disputa, os grupos que disputam são ADA, né? Amigos dos amigos, do NEM, que tinha o controle da Rocinha, e o Comando Vermelho, que tinha antes o controle da Rocinha, né? O Robertinho, o tal do Robertinho 157, que tomou o poder, como o Viga disse, era a segurança do NEM, né? E se bandeou, rompendo com o NEM, para o Comando Vermelho. Ocorre que nessa disputa também está presente o PCC. Não há ainda documentos apresentados públicos para que não se cause pânico, mas se sabe da associação da ADA com o PCC contra o Comando Vermelho, né? A entrada do PCC no Rio. Isso é um agente dessa turbulência. Não podemos negligenciar isso. E cedo ou tarde se falará sobre isso publicamente. Todas as favelas do Rio, Patrick Santos, ou quase todas, mesmo aquelas falsamente pacificadas, têm grupos criminosos, alguns desses grupos no controle. Uma disputa no principal território gera instabilidade em toda a cidade. Não há, portanto, lugar seguro no Rio de Janeiro hoje, né? As pessoas estão com medo. O que é comum aqui nas zonas periféricas da cidade, nos subúrbios, escolas sem aula, hoje é uma realidade em toda a cidade. Ou porque as escolas não funcionaram, ou porque os pais não mandaram seus alunos para a escola. Outra coisa dramática é que, especificamente em relação à Rocinha, mas serve também ao Vidigal e a várias favelas, né? Porque corta, o que eu vou dizer agora, corta praticamente toda a cidade, da Zona Sul à Zona Norte. É que uma das coisas mais bonitas do Rio de Janeiro, que é o maciço da Tijuca, né? As florestas da Tijuca, chamadas de florestas da Tijuca, hoje servem de esconderijo para os traficantes que fugiram da Rocinha nessa guerra, né? Então, você tem, além do esconderijo na selva, portanto, tem múltiplas rotas de fuga, o que deixa a cidade toda conflagrada. O sujeito pode aparecer, o traficante pode aparecer no Alto da Boa Vista, na Vista Chinesa, pode aparecer no Leblon.
na Timóteo da Costa, na Sambaíba, pode aparecer na Gávea, nos fundos da Gávea. Eu mandei aí pro pessoal, já botaram no ar, quem tá vendo no vídeo, a imagem do Exército num helicóptero de guerra desembarcando no alto da Gávea. O alto da Gávea, a Rocinha é virada, sobretudo para quem não sabe, para São Conrado, mas ela cresceu a ponto de virar também para a Gávea, para o alto da Gávea. Nos fundos da Rocinha, portanto, na Gávea, eu mandei aí imagens de um helicóptero do Exército desembarcando dezenas de soldados em zona urbana. Essa é a situação do Rio de Janeiro, Patrick Santos. Aliás, viu, Andreasa, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, estão vendo agora exatamente essas cenas que você descreve do helicóptero, a chegada do Exército. Vera, vai você, depois eu já passo lá pro Madureira para quem tinha alguma dúvida, e a gente discutiu isso há semanas aqui, aquele dia que veio o Leslie Leitão falar com a gente, que o Rio vive uma guerra, não é uma guerra ao tráfico, como tenta aí ainda dourar a pílula, não é uma guerra ao tráfico. O tráfico começou uma guerra e a gente está em guerra contra o tráfico, mas ele está em guerra também contra a população. Então, eu acho que se justifica o uso do Exército, das Forças Armadas neste momento, porque é uma situação excepcional. Você tem desde ontem tiroteios intensos, parece qualquer zona de conflito no Iraque, na Síria, se você olha e não sabe onde você tem dúvida de se é aqui ou se a gente está vivendo uma situação ali, vivendo uma situação de Estado Islâmico, sei lá o quê. Então, eu acho que é plenamente justificado o uso dos blindados, o uso dos 950 homens que estão aí designados para essa nova fase da missão, e a gente espera que ela seja efetiva, que ela prenda esses grupos que estão em guerra pelo comando lá da Rocinha, que eles sejam colocados em presídios de segurança e incomunicáveis, né, para que não possa acontecer o que está acontecendo nesse momento, que as principais ordens para essas ações partem dos presídios, e que as forças de segurança, tanto nacional quanto estaduais, apresentem um plano de longo prazo para tirar o Rio dessa situação em que ele é refém do tráfico, né? Vai lá você, Marcelo Madureira. A situação que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro, que é uma situação aguda, ela não está em contradição com o que acontece no resto do Brasil. Se hoje a cidade do Rio de Janeiro, vários pontos da cidade do Rio de Janeiro estão tomados por bandidos, eu também posso garantir que várias áreas do Estado brasileiro também estão tomadas por bandidos, né? Em Brasília, no Congresso, no Executivo, né? No Legislativo, no Judiciário, estão tomados por bandidos. Nós discutimos aqui as atividades deles diariamente. Agora, hoje o Rio de Janeiro, eu sempre digo, é uma espécie de avant-première do que acontece no Brasil, do que pode acontecer no Brasil. O Rio de Janeiro sempre foi a caixa de ressonância do Brasil, para o bem ou para o mal. É curioso, por exemplo, o aspecto a tolerância da sociedade carioca com os bicheiros, né, com a bandidagem, no carnaval principalmente, né, frequentando os camarotes, tomando uísque, comendo os canapês oferecidos pelos bandidos, posando para fotos para revistas. Vocês estavam querendo o quê? Eu, por exemplo, o Andreasa falou que a Rocinha é o ponto de fornecimento para a classe média e para a classe alta de maconha, cocaína, é verdade. Mas só quero salientar que os pobres também fumam maconha e cheiram cocaína e usam outras drogas. Isso não é uma particularidade dos ricos, não. E enquanto a sociedade brasileira não encarar isso de frente, eu, por exemplo, eu acho que tem que descriminalizar todas as drogas, né? Uma das formas de você resolver esse problema que está ocorrendo hoje, né? Esse problema militar que está ocorrendo hoje, é você justamente tirar o comércio de drogas da mão de bandido. E mesmo porque um comércio desse bilionário não está na mão só do seu Ney na Rocinha, do traficante ali da Boca, não. Tem gente muito graúda envolvida com esse negócio. Não só no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, né? Até o presidente da República da Bolívia é presidente da Associação dos Cocaleiros, meus amigos. Então, o buraco é mais embaixo. Não adianta, olha, eu vou dizer para vocês, não adianta mandar o Exército, não adianta mandar Marinha nem Aeronáutica. Isso aí é você enxugar gelo, entendeu? É fingir que você está tapar o sol com a peneira, é fingir que você está tentando resolver o problema, que não vai resolver assim. Primeira coisa é a sociedade discutir
com seriedade, e que país a gente quer viver. Porque em que país você vai impor lei e ordem quando você tem um sujeito como Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ou Michel Temer como presidente da República, ou Renan Calheiros como senador da República? Com que moral? Me digam. Mas eu acho que a primeira coisa é restabelecer... Eu estou concluindo. Desculpa. Deixa eu concluir. Então vamos parar com essa... Vamos deixar de ser hipócritas. Entendeu? Vamos parar com hipocrisia. Ou a gente discute esse país a sério, como tem sido discutido, ou então vamos ficar aqui analisando agora operações táticas do Exército, que eu me recuso a fazer isso. Também isso é perda de tempo nossa e da paciência dos nossos ouvintes. Vai, Vera. Bom, mas a partir do momento Galera, que Madureira. cidade... Tá jogando pra Madureira tá jogando pra galera, sinto muito. A partir do momento que você tem uma cidade conflagrada... De maneira nenhuma, Andresa. Aí você tá me chamando de demagogo e populista e eu não admito. Você está sendo demagogo. Você está sendo demagogo agora sim. Você não é. Está sendo demagogo agora sim. Agora você está sendo demagogo. Agora você está sendo demagogo. Senhores, vou chamar o exército aqui pra apartar. Você não é demagogo, é você. O Gilmar Mendes, o Lula, o Michel Temer, o Aécio Neves, não tem nada a ver com isso. Atrasado. Tem nada a ver com isso. Um minutinho só. O Vera, você ia fazer uma colocação? Tem a ver, sim, senhor. Tem a ver, sim, senhor. É claro que tem a ver. Não tem, não. Você tem, acha que você vem aqui, bilhões vem aqui, fala em, pelo amor de Deus. Fala em legalização das drogas, como se a gente morasse na Holanda. Não é assim não, Madureira. Tem que ter responsabilidade sobre esse assunto. Calma. A gente mora no Brasil, um país que faz fronteiras com a Bolívia, com o Paraguai, com a Venezuela, com a Colômbia, países fabricantes de droga, produtores de droga, comercializantes de droga. Não adianta legalizar a droga no Brasil. A droga vai continuar entrando mais barata na mão do tráfico. A guerra às drogas precisa começar a ser feita. Ela ainda não começou. Precisa começar, inclusive, nas fronteiras. Você vai imputar financeiramente o tráfico. Um de cada vez, vamos lá. Você pode prender prende o Michel Temer, prende o Gilmar Mendes, isso não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Legalização da maconha. Gente, calma, assim o ouvinte fica perdido. Posso falar um pouco? Claro, o chat é o seguinte, tá uma loucura aqui. Vai você e eu volto depois. Eu acho que o Madureira foi longe demais para um problema que é no dia a dia das pessoas. As pessoas estão levando tiro, estão se abaixando não, pera só um minutinho. Estão se abaixando em passarela para poder ir para casa agachadas. Portanto, a intervenção do Exército, da Marinha, da Aeronáutica neste momento é uma necessidade. Não quer dizer que não se tenha que discutir o problema mais a fundo, e é óbvio que tem que se discutir mais a fundo, e a gente está discutindo mais a fundo, mas isso não tem uma ligação imediata e um vaso comunicante com a questão da crise política do Renan, do Temer. São coisas que no final você pode fazer uma grande ligação entre elas, mas o problema imediato no Rio o problema do tráfico no Rio é anterior ao problema do governo atual, é mais profundo, é mais enraizado, e não é tirando Michel Temer, nem tirando Gilmar Mendes, nem tirando o Renan que a gente vai resolver isso. Quanto à descriminalização das drogas, isso que eu queria ouvir. Vamos lá. Eu concordo, eu tendo a concordar com o Andreasa. Eu acho que no Brasil, do jeito que a coisa já está esquematizada, do jeito que o tráfico já está enraizado, empoderado, descriminalizar as drogas não vai adiantar nada. Você vai continuar com uma indústria que já está aparelhada para fazer isso e ainda vai pôr o Estado na parada, que não tem que estar. O Estado não tem que fornecer e cobrar impostos sobre substâncias que viciam as pessoas, que levam a esse estado que a gente está vendo. Eu acho que seria pior. Uma coisa é uma experiência de boutique, como na Holanda, que é um país pequeno, país super desenvolvido, e mesmo lá não se tem tanta certeza de que deu certo. No Brasil, com as dimensões que a gente tem, com o tráfico já tão empoderado como está, eu acho que é pedir para dar mais problema ainda. Essa é a minha opinião. Agora você, Andreasa, vamos, aí você fala, Maduro, já passo para você. Vai você primeiro, Andreasa. Que é o seguinte, tá? Por exemplo, por que a gente tem que falar objetivamente sobre a coisa que está acontecendo agora e sobre estratégia de polícia militar e de segurança pública, assim? Hoje, de manhã, 8 horas da manhã,
o ministro Raul Jungmann, o Pezão, né, os responsáveis pela segurança pública, anunciavam com 8 horas de antecedência a ocorrência de uma operação policial para cercar a Rocinha com o Exército. O que isso significa? Que esses caras não aprenderam nada com a experiência fracassada das UPPs. As UPPs fracassaram fundamentalmente porque não prendiam ninguém. E não prendiam ninguém porque com antecedência incrível avisavam que iam agir nas favelas. Era um convite para o bandido fugir. Hoje se faz a mesma coisa. E por que é importante discutir essas falhas de estratégia? Ao contrário do que disse o Madureira. Porque lá atrás endeusava-se figuras como o Beltrame. O próprio Madureira endeusava. Achava o máximo. E nós estamos nessa situação agora, pontual, por causa do fracasso, da falência da política de segurança pública do Beltrame e do Sérgio Cabral. Então, sinto muito, mas é muito fácil fugir para uma questão nacional e atribuir aos políticos e à corrupção de Brasília a mentalidade criminosa que resulta no tráfico. É fácil, mas temos que falar da questão real que acontece na cidade agora. E a questão real é que nós não temos segurança pública e isso é legado, por exemplo, do herói Beltrame. Concorda também, Vera? Eu já passo pro Madureira que a gente está com problema não está com um problema na comunicação dele. Concordo, a política de UPPs foi totalmente fracassada, ela foi endeusada inclusive por setores da imprensa, e aí a gente tende a assumir também quando a imprensa faz coisas erradas, e essa política de UPPs foi totalmente endeusada pela imprensa, que comprou pelo valor de face na época e levou a uma situação em que não só o tráfico se reorganizou, como surgiram as milícias numa espécie de concorrência com o tráfico e piorou o problema todo. E aí o que se viu, na verdade, é que elas eram uma cortina de fumaça para um governo cleptocrata do Sérgio Cabral, que estava roubando tudo e mais um pouco, desviando recursos de todas as maneiras e relegando o Rio a essa situação lamentável que está. Só para lembrar, a cidade hoje está cheia de turistas, porque as pessoas estão lá por causa do Rock in Rio, que passa pela Rocinha. O caminho de quem vai para a Zona Sul para o Rock in Rio passa, não necessariamente, mas uma das rotas é aquela, justamente ali, São Conrado, Rocinha. E aí, qual é essa situação de uma cidade que é um cartão postal do Rio, como disse o Rodrigo Viga, e está hoje sitiada, é uma cidade sitiada. Madu voltou? Madu, agora você, o Andreasa falava há pouco também, criticava que o que o Rio vive hoje também é fruto do fracasso das UPPs. E o que você pensa a respeito? Não sei se você conseguiu ouvir exatamente o momento em que ele falava sobre esse assunto, mas eu passo a bola para você, vai lá. Eu concordo. Eu acho que as UPPs, como política de segurança, evidentemente fracassaram. O exemplo está aqui, estamos vivendo hoje. Todas as políticas de segurança tentadas no Rio de Janeiro nos últimos tempos fracassaram. Eu bem sei, como disseram Vera e Andreasa aqui, a questão do tráfico de drogas, a questão da criminalidade do Rio de Janeiro é anterior ao governo Temer, anterior ao governo Lula, eu concordo. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, que com o desmanche dos valores da sociedade, com a sistematização da corrupção e da roubalheira, é óbvio que existe um agravamento, é óbvio que se agrava, né, a estrutura moral da sociedade. Né? Vale tudo, cada vez mais vale tudo. Isso é que eu queria, essa foi o meu ponto de vista. É óbvio que o Rio de Janeiro dos anos 50 e 60 não era dominado por bandidos, não era dominado por bicheiros, não era. O Rio de Janeiro era a capital federal. Se você tiver que perguntar para mim quando começou o drama do Rio de Janeiro, eu vou dizer para você, com a transferência da capital federal para Brasília, com a fusão com o estado do Rio de Janeiro, as desgraças que a cidade, né, do Rio de Janeiro vem sofrendo, né? Diria até, se fosse paranoico, as perseguições, né? É óbvio que tem suas consequências. É um estado empobrecido, é uma cidade empobrecida, né? É onde você vê, talvez seja mais agudo o problema do desemprego, da miséria, da pobreza, dessa convivência insuportável das diferenças sociais, né? Diferente de São Paulo, né? Onde você tem os jardins
Jardins e a periferia. Aqui existe uma imbricação, né, entre os pobres e os ricos. É uma sociedade que tem uma violência, é uma cidade que tem uma violência latente e que até hoje nenhuma política, né, de segurança resultou num resultado minimamente aceitável. Agora eu só quero insistir, todas as práticas modernas, estudos modernos de sociologia, de ciências sociais e tudo preconizam que realmente uma das formas melhores de se combater o tráfico de drogas é você legalizar o uso das drogas conforme uma legislação específica, um controle e distribuição de estados. Isso não é feito, como se diz aqui no Rio de Janeiro, a bangu, não. Tem protocolos sérios para isso. Não é à toa que vários estados da Federação Americana, dos Estados Unidos, já legalizaram o uso da maconha. E veja bem, eu não uso maconha, não uso cocaína, não uso nenhuma droga, não quero fazer apologia. Eu acho que isso também é uma decisão individual. É um problema para a juventude, mas é uma questão de educação, né? Você, com políticas corretas de educação, você consegue diminuir o uso de drogas. E tem uma outra coisa também, só concluindo, desde que existe a humanidade, o homem lança a mão do uso de drogas. Pode ser 2 doses de uísque, não deixa de ser você se drogar. Você está se drogando. Madu, eu vou o problema é a contextualização disso. Propor para você uma questão, porque você acabou de falar do Estado brasileiro corrupto que leva a tudo isso, antes mesmo do Lula, a questão toda do Sérgio Cabral. Imagina a gente colocar um comércio desse tipo, que é um comércio ao qual as pessoas recorrem quando estão desesperadas, porque são viciadas, nas mãos de um Estado corrupto, de uma fiscalização que não consegue fiscalizar nem queijo, sem ter corrupção, Vera, sem ter bola. Nem todo usuário de droga é viciado. Nem todo usuário de droga é viciado. Nem toda pessoa que toma uísque é alcoólatra. Então a gente vai colocar a venda recreativa de maconha e cocaína nas mãos do Estado, um Estado como o brasileiro que já tem tanto problema. Não consigo imaginar como isso vai resolver o problema. Ou a gente resolve. Então vamos dissolver o país. Deixa eu colocar a colher aí. Vai você, Andreasa, vai lá. Deixa eu colocar a colher na... O Madu falou antes, na intervenção anterior dele, sobre enxugar gelo, né? Enxugar gelo é mobilizar, embora nesse caso hoje seja necessário, o problema é a permanência disso, mobilizar forças armadas para combate a traficante em zona urbana, em cidade. No momento em que as nossas fronteiras, eu insisto aqui, as nossas fronteiras estão absolutamente desguarnecidas. É por lá que entram as drogas. É o mesmo motivo pelo qual é difícil legalizar a droga num país como o Brasil, Madu. Você veja, você mesmo, quando dá exemplo dos Estados Unidos. Eu discordo. Outros vão dar exemplos da Europa, da Holanda. É claro, os Estados Unidos não faz fronteira com países produtores como o Brasil faz. Isso é muito importante. Aí você pode dizer, o México é um grande exportador de droga. É verdade. Mas a fronteira é pequena e o México não produz droga. O drama de um país como o Brasil metanfetamina, é único. Que é pior, é único. O Brasil faz fronteira com os mais perigosos produtores de drogas do mundo. Então você legaliza o troço aqui. Por mais que um dia a gente venha a ter fronteiras vigiadas, nós não temos, e a droga, mal ou bem, a droga ilegal continuará entrando em território nacional para concorrer com a droga legal, e aí a droga legal cria um novo problema, que é o problema de segurança de saúde pública. E um problema de mercado, porque o ilegal vai vender bem mais barato. De mercado. É claro, velho, é claro. O ilegal sempre vai ser o mais barato e provavelmente de melhor qualidade. O tabaco, que é uma droga letal também, entra hoje a maior parte do Brasil por contrabando, não é reprimido, não é reprimido, o tabaco é gravíssimo, o tabaco obriga a gastos enormes de saúde pública, né? E o tabaco é permitido, né? O cara vai e compra no boteco.
Já é menos permitido do que era antes. A taxação subiu muito, os impostos subiram. Não, Vera, a proibição de uso hoje, em lugares públicos, em vários lugares. Educação, Vera, as pessoas sabem que tabaco provoca doenças cardíacas, provoca câncer, educação, campanhas educativas. Hoje a juventude fuma muito menos que fumava na minha época. Isso fuma muito menos por isso, mas também por restrição, eu acho, Madureira. Se todo mundo pudesse fumar na redação, por exemplo, agora bebe se fumaria mais. Bebe muito mais. Hoje a juventude se embriaga de uma maneira enlouquecida. Fala, Andreasa, pra gente encerrar esse bloco, vai lá. Agora, a gente precisa falar, né? Nós estamos falando agora da questão macro, muito importante, nós vamos discordar eternamente, mas a gente precisa voltar a falar do drama do Rio de Janeiro. Né? Vocês vejam a situação de uma cidade que, repito, a questão do maciço da Tijuca é muito importante. O maciço da Tijuca corta toda a cidade e aí os traficantes estão presos, estão afugentados lá, como é que a gente falou aqui, acoelhados na mata e se preparando para fugir essa noite, né? Dizem os setores de inteligência que essa noite haverá uma fuga desses bandidos por algum lugar do Rio de Janeiro. Quer dizer, olha o drama. O drama pode ser no Leblon, pode ser na Tijuca, pode ser na Gávea, em vários lugares. Em algum momento, a gente precisa pensar no fracasso absoluto da segurança pública no Rio de Janeiro, do legado do senhor Sérgio Cabral, do legado do senhor Pezão, do senhor Beltrame. É sério. E da falta de política de fronteira nesse país. Quer falar alguma coisa, Vera? Vamos para o próximo. Bom, gente, acho que esgotamos esse assunto. Claro, a situação ainda é muito complicada no Rio de Janeiro, dependendo do que acontecer aqui, a gente vai trazendo mais. Patrick. Oi, Patrick. Madu, rapidamente, vai lá, você. Só para encerrando esse assunto, eu queria até pedir ao Andreasa, um grande editor, tem um livro que chama The Pursuit of Oblivion, A Global History of Narcotics, um cara chamado Richard Davenport Hines. Eu recomendaria fortemente que você desse uma olhada nesse livro e quem sabe você se animasse a editar pela Record, que faz um estudo do homem, da humanidade e as drogas desde dos primórdios e com a proibição nos Estados Unidos e tal. É um livro que nunca foi traduzido para o Brasil, Andreasa, e eu acho assim um livro primoroso, legal, precioso, que eu acho que ajudaria muito no nosso debate. Fica aí a sugestão e quem puder ler inglês, né, que procure esse livro, The Pursuit of Oblivion, do Richard Davenport Hines. Eu já li umas 2 vezes. Depois eu vou anotar. Dá uma olhada que eu acho te agradeço. Eu confio no teu taco. Bom, é legal que te agradeço pela dica e por hora, Patrick Santos. Vai lá. Recomendo um livro que é a Bíblia sobre o tráfico de drogas, publicado atualmente no Brasil, que se chama Cocaína. Sim, recente, né? Lançamento recente. É muito bom também é bom. Alain de Abreu. Sim. Grande livro. Maravilhoso esse livro, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, vamos à nossa... Eu inclusive dei esse livro, Andreasa. Eu dei esse livro pro Eduardo Cunha, porque ele é bem grosso, ele vai ter bastante tempo para ler.